Olá pessoal, eu sou o professor Dalmo, estamos começando mais uma aula de Física e o nosso canal é Entendendo Física. E antes de qualquer coisa, antes de começarmos, lembre-se, se você ainda não está inscrito, está aí chegando pela primeira vez aqui, dá uma apertadinha aí no botão de se inscrever, inscreva-se aqui no canal e você que já está inscrito, você também dê o seu like, comente e compartilhe com quem você quiser para que muitas pessoas conheçam o canal. Vai ajudar bastante a gente e vai ajudar também quem está estudando aí na escola ou se preparando para o vestibular, para o Enem, porque vai ter aula de qualidade, aula de física de qualidade e de graça aqui no YouTube, ok? O nosso tema, nós estamos falando sobre eletromagnetismo, ok? Então vamos começar. Então, eletromagnetismo, tá aí o tema da nossa aula, eletromagnetismo. Esse é a playlist que nós estamos. Já vimos alguns vídeos e hoje nós vamos completar com a regra da mão esquerda. Mas a gente viu que o eletromagnetismo é devido à corrente elétrica que passa por um condutor, por uma espira, por uma bobina, um solenoide e produz campo magnético. Então, nós estamos falando de eletromagnetismo, que é um magnetismo produzido por ter uma corrente elétrica passando num condutor, ok? Isso nós já vimos então, o módulo, direção e sentido do campo gerado no condutor, na espira, na bobina chata e no solenoide. Dúvida? Quer repassar isso? Repasse aí a playlist que nós estamos atualmente, ok? Agora, no vídeo de hoje nós vamos ver a tal regra da mão esquerda, que está associada com força magnética devido a um campo, a uma partícula num campo magnético. Então, força magnética devido a uma partícula que está num campo magnético. É isso que a gente vai ver. Então vamos lembrar duas coisas importantes. Está aqui na nossa tela. Quando eu tenho uma partícula, um elétron, por exemplo, ou um próton, aqui, é uma carga que tem necessariamente um campo elétrico. Então, quando eu tenho uma partícula carregada, tem um campo elétrico. Se ela estiver em repouso, só campo elétrico. Agora, nós acabamos de falar, nós vimos nos últimos vídeos, que quando essa partícula está em movimento, ela cria também em torno de si um campo magnético. Olha, então, uma partícula em movimento, próton, um elétron em movimento, tem em torno de si um campo elétrico, que é intrínseco dela, faz parte dela, de qualquer partícula, positiva ou negativa, e em movimento vai ter também um campo magnético. Ok? Então, isso eu tenho que ter guardado na minha cabeça. Partícula em movimento, campo elétrico e campo magnético. Então nós vamos analisar hoje com cuidado o seguinte: uma partícula carregada que vai entrar num campo magnético. Já existe um campo magnético gerado por alguma coisa, pode ser um grande ímã, pode ser o que for, mas existe um campo magnético e a partícula vai entrar nesse campo. O que vai acontecer? Campo aqui, essa partícula que entra tem o seu campo magnético, ela está em movimento. A interação desses dois campos vai gerar uma força magnética, que vai fazer a partícula desviar para um lado ou para o outro, ou vai continuar em linha reta, enfim, alguma coisa vai acontecer, tá certo? Então, vamos analisar isso aqui com um pouco de calma, tá certo? Então, obviamente, como vai gerar uma força, essa força eu sei que é um vetor, então é preciso saber como calcular o módulo, a direção e o sentido dessa força. Para calcular o módulo, então está aqui na nossa tela virtual, para calcular o módulo a gente faz a partir da força magnética de Lorentz. Então a fórmula é a força de Lorentz, que diz que a força magnética é igual a QVB seno de θ. Seno de θ, seno de alfa, o ângulo que você quiser. Mas a força magnética é dada por essa formulinha simples, tudo diretamente proporcional. A força magnética é QVB seno do ângulo. Bem, quem são essas coisas? Fm é a força magnética, tá certo? É que eu quero descobrir. Ela depende então do quê? Da carga, que é o Q. Então, eu preciso saber o valor dessa carga que está entrando no campo magnético. O V é a velocidade com que ela está entrando nesse campo magnético. O B é o valor desse campo onde ela está entrando. Então veja, eu sou a carga, eu tenho um valor em Coulomb, e tenho uma velocidade e estou entrando aqui numa região que tem um campo magnético. Então o Q é meu valor de carga, o V é a minha velocidade
E o B é esse campo que já existe aqui no espaço onde eu estou entrando agora. E o seno é o seno do ângulo. Que ângulo? O ângulo formado entre V e B. Quer dizer, existe essa velocidade, o vetor velocidade, e existe o campo. O campo pode estar de qualquer jeito, mas veja bem, eles vão formar um certo ângulo. Esse ângulo é que nós vamos colocar ali. Tá certo? E aí, dependendo do valor do ângulo, nós vamos calcular o seno e vamos descobrir o valor para essa força magnética. Então, o módulo é uma fórmula fácil, como nós estamos vendo aqui na lousa, QVB seno θ, que é conhecido como fórmula de Lorentz. Agora, eu preciso saber, já que é um vetor, é força, a direção e o sentido. Em essa direção e sentido, para facilitar, né, a nossa mente, para a gente entender, fizeram-se alguns artifícios, e um deles é a tal regra da mão esquerda. A mão esquerda. Nós já aprendemos a regra da mão direita, aquela que a gente está vendo, o campo elétrico, o campo magnético, né, corrente e o campo. Simples, né? Tem um condutor, vamos lembrar, o condutor, corrente, aqui eu tenho o sentido da corrente, o polegar, e o campo vai formar sempre assim. Condutor, corrente, campo. Se tiver assim, ó, condutor, campo, certo? Fácil. Agora nós vamos ver a regra da mão esquerda. E nessa mão esquerda nós vamos ver aqui os três vetores importantes que apareceram ali na nossa fórmula, que é a fórmula de Lorentz, que são a velocidade, o campo magnético e a força. Então é algo assim. Essa é a posição que os seus dedos vão ficar. Então nós vamos ver a velocidade, o dedo do meio, o campo magnético, que é o indicador, e o polegar, que representa a força. Então, na fórmula que nós acabamos de mostrar, QVB sendo do ângulo, nós vemos que a força está aqui, ó. E eu falei que o ângulo é o ângulo formado entre a velocidade e o campo. Então, eles estão aqui. Veja bem, ó. O campo magnético e a velocidade, eles formam um certo ângulo. Aqui, você pode ver que esse ângulo vai aparecer, dependendo do exercício. E sempre, veja bem, ó, perpendicular ao plano formado por esses dois vetores tem a força. Então a força magnética vai surgir perpendicular ao plano desses outros dois, que são velocidade e campo magnético. Então é assim que nós vamos usar a regra da mão esquerda. Aí você fala, poxa, mas parece confuso esse troço. Às vezes pode até ser, mas vamos ilustrar aqui. Primeiro vamos ilustrar aqui no meu espaço mesmo. Não é muito grande, mas dá para ilustrar. Veja bem, vamos supor que nós tenhamos um campo magnético que é de cima para baixo aqui, ó. Campo magnético, linhas de campo magnético de cima para baixo. Um grande ímã aqui, ó. Polo norte lá em cima, polo sul aqui embaixo, ó. Tá vindo o campo magnético. E eu sou a carga, sou um próton que estou andando aqui pela vida. Então eu tenho uma velocidade e vou entrar aqui nesse grande campo magnético, tá certo? Quando eu entrar nesse campo, o que vai acontecer comigo? Será que eu consigo passar reto? Será que eu vou desviar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Como que vai ser? Então vamos aplicar a regra da mão esquerda. Veja só, essa regra diz que esse dedo aqui, ó, o dedo do meio, vai ser a minha velocidade. Esse dedo aqui, ó, o indicador, é o valor do campo magnético. E aí vai surgir a força. Então eu estou entrando aqui no campo, o campo está aqui de cima para baixo. Então vamos lá, campo de cima para baixo. Ó, esse é o campo, né? Então vamos fazer de cima para baixo, certo? Ó, de cima para baixo, indicador para baixo. Mas eu estou indo para lá, ó. Então vamos pegar esse dedo do meio e apontar para lá, tá vendo? Olha só. Ó, minha velocidade, estou indo para lá, campo para baixo, olha aqui o polegar automaticamente mostra para onde que eu vou desviar. Quer dizer, eu estou entrando aqui, ó, com a minha velocidade, estou indo para lá, mas cheguei no campo para baixo e aí, ó, automaticamente eu vou ser desviado aqui para a esquerda. Então, quando eu carga, entro nesse campo, sou desviado para a esquerda. E à medida que eu vou entrando, a minha velocidade não muda, né? Estou com a velocidade aqui, só que eu vou recebendo uma força para esse lado. Então eu vou entrando e recebendo a força. Eu vou para frente e jogado para a esquerda. Para frente e jogado para a esquerda. Então eu vou fazer um movimento circular. Então, entrei aqui nesse nosso campo imaginário, né? De cima para baixo. Eu estou indo para frente e vou ser jogado aqui para a esquerda. Então, aplicando, né? Para lá, para cá, força apareceu para a minha esquerda. E aí eu vou ser jogado para esse lado. E vou fazer um círculo, um semicírculo aqui. Ok? Muito bem. Vamos na lousa, na nossa tela aqui, na sua tela também, um outro exemplo. Então aí nós estamos vendo, lembrando, né? X representa que o campo está entrando na folha, na tela, na lousa, onde for. Então o X nós estamos vendo aqui um grande campo
magnético que está entrando na tela. E a partícula está passando perpendicular a ele. Então, a partícula está passando com a sua velocidade, o campo está entrando, e aí, como que vai ser a força magnética? Observe, né? Se a gente pegar a nossa mão esquerda, então você vê lá, o campo está entrando na tela, então o campo está entrando, a velocidade está para onde? No nosso caso, no nosso exemplo, a velocidade está para cima do referencial. Então, eu vou mudar isso, continuo com o campo entrando, mas o dedo do meio vai para cima, para onde está a força? Apontando para lá. Então essa força vai ser jogada para lá, como a gente está vendo aí no desenho. Uma força que vai para dentro, logicamente ela vai para dentro, né? Ela tem a velocidade dela, continua com a velocidade dela para cima, mas é jogada para dentro. Então ela faz um círculo também, novamente. É isso que sempre vai acontecer. Então a regra da mão esquerda é fácil de a gente usar, desde que eu lembre quem são os dedos aqui, né? Que é um artifício, lembre-se. A regra da mão esquerda é um artifício para eu determinar a direção e sentido da força, porque o módulo é dado por QVB seno do ângulo. O módulo da força é QVB seno do ângulo. Agora, qual a direção e sentido? Usa a mão esquerda, porque são vetores. Então eu vejo campo magnético, velocidade e aparece perpendicular ao plano a força magnética. Agora, eu falei aqui que eu era um próton, era uma carga positiva. E se eu fosse um elétron, a carga negativa? O que muda? Ah, professor, agora será que eu vou ter que usar outra mão porque é um elétron? Não, a gente vai usar a mesma mão. Então vamos pensar o seguinte agora. Vamos supor, vamos ver aqui na tela, na nossa lousa virtual, que é melhor. Novamente eu tenho um campo entrando na luz. Tenho esse campo entrando, tenho aqui um elétron agora, que vai entrar perpendicular ao campo, quer dizer, o campo está aqui entrando na lousa, o elétron está passando aqui no meu plano, né, de baixo para cima. O que vai acontecer? Bom, vamos ver para onde, aplicando a regra que nós acabamos de falar, vamos ver o que acontece, tá certo? Então, entrando na lousa o campo é quem? O dedo indicador, entrando. A velocidade é o dedo do meio, então novamente está para cá, é o mesmo anterior, tá vendo? Para onde que vai a força? Para lá. Ah, então é igual? Não, tá vendo? Porque isso aqui é o que aconteceria com a carga positiva, mas ela é negativa. Então o que eu faço? Descobri que dedo do meio está dizendo que é a velocidade, tá para cima. Indicador está dizendo que o campo é para dentro. Essa que seria a força, se fosse positiva. Mas como é negativa, então nós vamos desenhar ela para o lado oposto. Então a diferença é que se a carga for negativa, a gente calcula, né, vê o sentido que seria, como se fosse positivo, e invertemos o sentido dela. É simplesmente essa mudança que você vai fazer na sua prova, no seu vestibular. E aí não tem jeito não. Na hora que você estiver fazendo a prova de eletromagnetismo, regra da mão direita, você vai ter que fazer gesto para saber para onde que as coisas estão indo, direção, sentido do campo no condutor, e regra da mão esquerda para saber a força para onde que está indo, se é para um lado, se é para outro, como é que vai ser, ok? Então nós estamos vendo aqui que a aplicação da regra da mão esquerda não é difícil, mas ela está indicando para nós direção e sentido do vetor força magnética. Vamos falar então rapidamente de 4 casos então para fechar o assunto da força magnética. Porque nós vimos que a força magnética é dada por QVB seno do ângulo. Então veja bem, primeira situação. O que aconteceria se a velocidade for zero? Bom, se a velocidade for zero, a partícula está parada no campo magnético. Isso. E o que vai acontecer? Aplique a fórmula QVB seno do ângulo. O V é zero. Então se eu calcular Q, eu sou a carga. Estou dentro do campo, mas estou parado. Q é o valor da carga. B é o valor do campo onde eu estou. O ângulo formado entre nós dois. Mas não tem velocidade, a velocidade é zero. Então zero vezes qualquer coisa deu zero. Ou seja, se a velocidade for zero, se a partícula estiver parada no campo magnético, qual o valor da força magnética? Não tem força magnética. A força é nula. Não tem. Primeiro caso, né? Segundo caso, vamos supor agora que a velocidade, a partícula, está entrando paralelo ao campo. Então, existe velocidade, mas essa velocidade é paralela ao campo. O que significa isso? Então, vamos pensar aqui, eu estou entrando aqui ao encontro da câmera e o campo também é para lá. Tem um campo assim, com linhas de campo
paralelas aqui ao chão, indo para lá, entrando na câmera. E eu estou indo para lá também. Então o que vai acontecer? Se eu aplicar essa regra, olha o que vai acontecer. Ó. Campo para lá. Minha velocidade também para lá. Olha só, tá vendo? Aqui. Ah, então vai ter uma força para cima? Não vai ter. Por quê? Olha o ângulo que está sendo formado aqui. Ó. Campo e velocidade. Que ângulo está formado aqui? Nada, né? E nada em matemática é o quê? Zero. Ângulo zero. Seno de zero é quanto? Zero. Então, ó, F é igual a QVB seno de zero. Então isso vai dar quanto? Zero. Ah, então a força é zero? É, a força é zero. Só que é diferente da anterior. A anterior com a velocidade igual a zero quer dizer que a partícula está parada, não está acontecendo nada. Agora, nesse caso, a força é zero, então não existe uma força magnética agindo na partícula, mas ela está em movimento. Isso significa então que ela está em MRU, movimento retilíneo uniforme. Ok? Beleza. Terceiro caso, que é um caso que é mais usado, que aparece mais. Se a partícula estiver perpendicular ao campo. Então, a velocidade perpendicular ao campo, que é o que eu já ilustrei aqui na minha sala e já ilustrei também aqui na lousa. O que vai acontecer? QVB seno do ângulo. Que ângulo? Se elas são perpendiculares, veja só, campo perpendicular à velocidade. Ó, qual ângulo? 90. Seno de 90, 1. Então, na fórmula fica a força é QVB seno de 90, ou seja, QVB vezes 1. Então a fórmula fica que a força magnética é QVB, ok? E por último, o caso mais geral é quando essa partícula entra com um ângulo qualquer, que não é, a velocidade não é zero, o ângulo não é zero, o ângulo não é 90, quer dizer, um ângulo qualquer. Então a fórmula de Lorentz fica simplesmente QVB seno do ângulo, você sabe qual é o ângulo, vai numa tabela, pesquisa e resolve. Tá certo? Agora, nós falamos que quando a partícula entra, olha o caso que aconteceu aqui na minha sala, né? Campo magnético para baixo e eu estou entrando para cá. Então vamos repetir aqui, ó. Campo magnético para baixo e eu estou entrando, ó. Dedo do meio para lá, porque eu estou indo para frente. O indicador para baixo que é o campo, para onde que eu vou? Vou receber esse empurrão para cá. Então, força para cá. E é uma força que vai me jogar para cá, mas não joga direto para cá, porque eu vou para frente e ele vai me jogando. Então vai formar um semicírculo. Então, se forma um semicírculo, é um movimento circular uniforme aqui. Então, já que é um movimento circular uniforme, eu posso calcular o raio desse movimento. E aí, veja na tela, por último, que nós vamos ver hoje, como eu calculo o raio dessa partícula, né? Que ela vai fazer essa curva aqui, esse semicírculo. Então começa assim. A força magnética, nesse caso, ela é igual à força centrípeta, porque à medida que ela está entrando, que ela está recebendo esse empurrão para cá, ela vai formar um círculo. Então, é uma força centrípeta, é um movimento circular. Então, força magnética é igual à força centrípeta. Como calcula a força magnética? A gente já falou aqui, é Lorentz. E é 90 graus, então QVB. Força centrípeta. Bom, aí talvez você não se lembre, então vai lá na playlist de força, de leis de Newton e de força lá muito tempo atrás. Procura aí a playlist. Então você vai encontrar QVB igual mv ao quadrado sobre R. Então, segunda linha, né? A primeira linha, força magnética igual a força centrípeta. Segunda, QVB igual mv ao quadrado sobre r. Dá para ver que os v's são cancelados, um v de um lado, fica 1, né? E o outro v do outro lado. Então nós temos que q vezes b é igual a mv sobre r. Esse r é o raio, é ele que a gente quer calcular. Passando agora para o outro lado, rqb é igual a mv, e portanto o raio, r, é igual a mv sobre q vezes b. E aí o raio, então, é calculado massa da partícula, velocidade, dividido por a carga vezes o campo magnético. Lembrando que essa partícula pode ser um próton, pode ser um elétron, são massas muito pequenas. O exercício vai dar para a gente vai acabar descobrindo, ok? Então, fechamos aqui um assunto introdutório de eletromagnetismo. O que falta agora é exercício. Você tem que exercitar para poder treinar a regra da mão direita, treinar a regra da mão esquerda, falar sobre condutores, solenoides, bobinas e espiras e aplicar a regra da mão esquerda para a partícula positiva, para a partícula negativa em várias situações, ok? Chegou até aqui, gostou? Não se esqueça, dê o seu like, acione o sininho para você ser lembrado de todos os nossos vídeos
que a gente tem colocado aí durante as semanas para você. E não se esqueça, compartilhe também, vai ajudar bastante a gente e essas pessoas com quem você compartilhar serão ajudadas também. Por enquanto, só posso agradecer e dizer, senhores e senhoritas, felicidades.